Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá certo, ao nosso curso do Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas. Meu nome é Felipe Anilton e eu vou ajudar vocês ao longo dessa preparação para esse importante concurso da PM do Estado de Alagoas. Inicialmente, tá certo, é importante a gente tentar aproximar de vocês, apesar de ser um curso online, a plataforma tenta disponibilizar uma aproximação. E eu passo para vocês, tá certo? Deixo à disposição quem quiser seguir nas redes sociais, tanto da plataforma quanto pessoal, pode ficar à vontade, tá certo? Principalmente a questão do Instagram, @FelipeAnilton. E aí lá a gente sempre coloca dicas, sempre tira dúvida do pessoal, sempre é bem acessível lá, tá certo? E aí gradativamente a gente vai formando nosso conhecimento para aprovação no concurso. Eu sou advogado de formação, tá certo? Sou pós-graduado na parte de Direito Público e aí já estou com professor aqui na plataforma, já há uns 2 concursos, né, professor? Mais ou menos. Tá, e aí a gente estamos crescendo e estamos sempre conseguindo os melhores resultados, tá certo? Veja, o Estatuto dos Militares, ele não vai trazer para vocês uma interpretação muito ampla. Você não vai precisar, para estudar relacionado aos estatutos militares, ter aquele caráter mais interpretativo, buscar uma fundamentação em outra legislação. Ele é o tipo de lei extremamente positivada. O Estatuto dos Militares, ele é muito, como diz o ditado, preto no branco. Tá? Ele não fica criando suposições, é muito, muito específico. Então, é importante vocês estarem cientes disso, estarem cientes dessa condição, porque em eventual questão de prova, vocês já não ficam pensando muito, não ficam muito naquela dúvida, simplesmente vai na parte mais objetiva. Quando a gente for, de fato, aprofundar na questão, vocês vão ver como isso é verdade, como realmente tem essa questão tão objetiva. Bem, primeiramente, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas ele foi estabelecido pela Lei 5.346, de 26 de maio de 92. Então, para que quando vocês forem procurar aí, tá certo? A lei é essa. Vocês podem botar em qualquer site de pesquisa Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, mas para ter certeza, confiram sempre o número da lei. Porque quando você faz esse tipo de pesquisa legal na internet, muitas vezes eles vão indicar vários sites, mas alguns desses sites ou a lei está desatualizada ou não é realmente aquilo que você está procurando. A lei correta é a 5.346 de 92. E ela traz no seu artigo 1º: o presente estatuto tem o fim de regular a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do estado de Alagoas. Então você já vê que ele já vem com um direcionamento muito positivado, uma coisa muito, o que está escrito na lei é o que realmente vai seguir. A gente não está tratando aqui, por exemplo, de uma questão de direito constitucional, que vai ter uma questão interpretativa, vai ter um aspecto diferenciado, tá? O artigo 2º, a Polícia Militar do Estado de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva do Exército, é uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativamente e operacionalmente ao governo do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação de ordem pública. Então, esse artigo 2º, nessas 4 linhas desse artigo 2º, ele te dá uma série de informações de muita densidade. Primeiro, que a força policial do Estado de Alagoas, assim como qualquer outra polícia militar, é uma força auxiliar e reserva do Exército. Ela serve para fazer funções que o Exército não tem como dar conta. Então, ela dá suporte nesse aspecto. Ela é uma instituição permanente, ou seja, uma instituição que não apresenta um caráter de solubilidade, pelo menos não palpável, não a curto, a médio prazo, tá? É algo que muitas vezes até já se discutiu sobre essa questão de manter ou não manter as polícias militares, tem pessoas que defendem
a sua extinção, tem pessoas que defendem que ela permaneça, tem essa discussão, mas não é o caso aqui. Então, pela lei, você vê que ela tem o seu caráter de permanência, ela tem sim uma estabilidade, organizada com base na hierarquia e na disciplina. São dois pontos principais, são dois pontos cruciais, e são dois pontos que vão nortear bastante nossos estudos sobre o Código Penal, sobre o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Por quê? A gente vai ver que ao longo do Estatuto ele vai definir vários aspectos relacionados a essa questão de hierarquia, de disciplina, de subordinação. Então você vai ver que realmente são pontos que são abordados de forma pesada pelo concurso da polícia, porque realmente tem um caráter muito grande dentro da corporação. A corporação da Polícia Militar, ela é composta, sim, por uma estrutura muito rígida de hierarquia e de disciplina. Então você precisa estar dentro dessa situação, você precisa se adequar. Então é importante que você já vá se acostumando previamente para quando você conseguir a aprovação, quando você passar no curso de formação e quando você se formar e for de fato para um quartel, você não tome um choque com aquela realidade, porque é uma estrutura diferente da estrutura da sociedade comum. Ali dentro você tem um caráter hierárquico muito forte, um caráter disciplinar também muito forte. E o parágrafo único: a Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro e deverá ser adestrada para desempenhar os místeres pertinentes a missão supra. E aí só um ponto ainda relacionado no artigo 2º, que acabou faltando mencionar. Dois pontos, na verdade. Uma é a questão da subordinação também ao governador do estado, que ele é quem vai ser o responsável administrativamente para organizar essa estrutura da Polícia Militar. E aí, por último, a questão da incumbência de atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. A Polícia Militar, ela é listada, ela é elencada pela Constituição no rol dos agentes que são responsáveis pela manutenção da segurança e da ordem pública, junto com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, tá, etc. Então, a Polícia Militar tem por trás dela uma missão muito forte, que é a missão de manutenção, de salvaguarda da ordem pública, de garantir essa questão desse direito social, que é o direito social à segurança pública. Tá? Então, de fato, a Polícia Militar ela tem essa missão dada pela nossa Constituição. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constitui uma categoria especial de servidores públicos denominados militares. E aí, por que ele faz essa questão de quer do sexo masculino ou quer feminino? Para poder mostrar o cumprimento do princípio da igualdade prevista pela Constituição no seu artigo 5º, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Tá? Então ele precisa mostrar essa questão que está ocorrendo esse cumprimento. Os militares posicionam-se em uma das seguintes condições: na ativa, que são os militares de carreira, os alunos dos cursos de formação policial militar, em todos os níveis, os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes ao meio civil, os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para serviço específico. E aí, da inatividade, que é quando transferido para a reserva remunerada, permanecem percebendo remuneração do Estado, porém sujeitos à prestação de serviço ativo, mediante convocação e designação. Militares reformados, que quando tendo passado por uma ou duas situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a perceber remuneração do Estado, ou seja, ele não vai voltar de forma alguma a prestar serviço, mas ele recebe por esse Estado, tá? Ele vai continuar recebendo remuneração do próprio Estado. São militares de carreira, aqueles que oriundos do meio civil, concluam curso de formação policial militar em todos os níveis ou de adaptação, se oficiais permanecendo no serviço policial militar. E são militares temporários, aqueles que, oriundos do meio civil, são matriculados após concurso público para frequentarem cursos de formação policial ou adaptação de oficiais,
Porque os de cima são militares de carreira e os de baixo, no parágrafo 3º, são militares temporários. Tá? No caso dessa questão dos militares de carreira, são pessoas que já passaram no concurso, que já fizeram a formação e que já cumpriram, entre outras coisas, seu estágio probatório. Já passou os 3 anos de serviço público, no serviço público para ganhar estabilidade na relação. Então, nesse caso, ele passa, sim, a ser considerado militar de carreira. Quando ele ainda está dentro desse prazo de busca pela estabilidade, no chamado período probatório, tá? Ele ainda é um chamado militar temporário. O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à polícia militar e à sua condição de força auxiliar e reserva do Exército, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar, relacionados com a preservação da ordem pública e do policiamento ostensivo. De fato, o policial militar ele é responsável por essa questão do policiamento ostensivo. Tá? É aquele policial que vai, de fato, para combater, vai estar nas ruas. Tanto que a polícia militar ela não possui a competência para proceder uma investigação, para fazer um inquérito policial. A polícia militar faz as prisões e quando ela faz uma prisão, por exemplo, ela encaminha essa pessoa que foi presa para uma delegacia de polícia. E aí lá os policiais civis é que vão fazer todo o processo de investigação, todo o processo de montagem de um inquérito policial. A carreira de policial militar é caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa, ou seja, aquelas pessoas que forem reformadas não vão poder está subindo postos na carreira. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da polícia militar. E aí você vê que ele cita brasileiro nato. Ele não cita brasileiro nato e naturalizado. É apenas as pessoas que de fato nasceram nesse país, que nasceram no Brasil. E aí com relação à conceituação dessas questões de polícia ostensiva, ordem pública, serviço ativo, etc. Para efeito deste estatuto, serão obedecidas as seguintes conceituações. Polícia ostensiva é o ramo da polícia administrativa que tem atribuição à prática de atos de prevenção e repressão destinadas à preservação da ordem pública. Então você vê que ele dá um foco muito grande na questão da prevenção e repressão. Ele vai prevenir, que é o primeiro verbo, tá? O primeiro verbo que é citado é prevenir. É evitar condutas consideradas ilícitas, condutas que violem a ordem pública. O verbo reprimir vai ser o segundo. Primeiro vai ter que se trabalhar nessa questão da prevenção, de evitar, de estar fazendo um acompanhamento, estar utilizando serviços de inteligência, etc., para evitar que aconteçam atos que violem a ordem pública. A repressão ela vai ser a segunda medida. Quando a prevenção falha, aí entra essa questão da repressão, de tentativa de prisão, de abordagem ostensiva, de fazer qualquer ato, dentro da lei, obviamente, que encerre essa violação da ordem pública, que reestruture a ordem pública. Ordem pública é a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade. Com relação a serviço ativo, que é aquele desempenhado pelo policial militar nos órgãos, cargos e funções previstas na legislação pertinente. E posto é o grau hierárquico privativo do oficial, conferido por ato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, o governador do estado é quem vai poder estabelecer, quem vai poder fazer esse ato constitutivo. Ele é quem vai realmente dar o posto para esse oficial. E aí quando a gente pegar, por exemplo, aqui, com relação à parte de ordem pública, ele vai dizer que é a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundado nos princípios éticos e vigentes da sociedade. Isso vale também para vocês da corporação. Isso serve também para vocês da corporação. Vocês precisam fazer o combate, a manutenção dessa ordem pública também seguindo princípios éticos.
Lembra sempre que o policial, ele é apontado na rua como aquela figura em que você pode confiar, em que você, quando tiver um problema, você sabe que ali você tem alguém que vai lhe ajudar, que vai lhe estender a mão e vai tentar melhorar aquela situação, e não piorar, não vai cometer nenhum ato antiético, essas coisas. Então, de fato, o policial tem essa questão na manutenção da ordem pública. Graduação é o grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato do comandante geral. Então você vê aqui já tem duas distinções. No caso do posto, quem tem competência para nomear alguém ao posto, tá, ao grau hierárquico privativo do oficial, são os chefes do Poder Executivo, ou seja, o governador. No caso da graduação, que é o grau hierárquico privativo das praças, vai ser conferido pelo ato do comandante-geral da própria Polícia Militar. Precedência é a posição hierárquica assegurada entre os quadros e dentre deles pela antiguidade do posto ou graduação. Policial militar temporário é a condição de serviço, o ato transitório, exercido por policial militar quando oriundo do meio civil para frequentar curso de formação ou adaptação de oficiais. Veja, quando você passa no concurso, você fez todas as fases do concurso. A fase fez a prova teórica, fez o teste de aptidão física, fez a parte dos exames médicos, etc., conseguiu a aprovação. Nesse caso, você não vai diretamente, quando se apresentar, pegar uma farda, colocar uma arma na cintura, um distintivo no peito e ir para a rua. Não, você vai ser colocado para estudar. O aprovado no concurso vai para a academia de formação, ele vai se preparar, vai ter todo um preparo durante um tempo para aí sim, após a realização desse curso, ser feita a sua formatura e ele ser designado para trabalho de rua ou trabalho interno. Mas primeiro ele vai precisar passar por todo esse passo a passo, todo esse processo. Cargo. O cargo é o encargo administrativo previsto na legislação da corporação, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente devendo ser provido e exercido na forma da lei. Função, que é o exercício do cargo através do conjunto dos direitos, obrigações e atribuições do policial militar, em sua atividade profissional e específica. A hierarquia ela é conceituada como a ordenação da autoridade nos diferentes níveis dentro da estrutura da polícia militar. Ou seja, você vê como bate tanto em cima dessa questão de hierarquia. Ele vai dizer que é a ordenação da autoridade. Ou seja, é a escala de quem está mandando e quem vem obedecendo. Tá? Você vai ter lá o topo da pirâmide da escala, o segundo ponto, o terceiro, o quarto, até chegar nos cabos e soldados. Então, a hierarquia que vai definir quem é o comandante, quem é o subalterno. A disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a organização policial militar. E aí no caso da matrícula, que é o ato administrativo do comandante, que atribui direito ao policial militar designado para frequentar curso ou estágio. E a nomeação é a modalidade de movimentação em que o cargo a ser ocupado pelo policial militar é nela especificado. Vamos trabalhar nesse último aspecto, nesse último slide, com relação à parte também da disciplina, quando ele vai deixar bem claro que é rigorosa observância e acatamento integral das leis. A disciplina dentro do meio militar, assim, ela anda de mãos dadas com a questão da hierarquia. Tanto que o respeito à hierarquia é uma conduta de disciplina. Tá? O militar ele precisa ter muito pautado esses dois elementos em seu sangue. Tem que fazer parte do seu DNA, essa questão da hierarquia, de respeitar seus superiores, de saber quem vem acima e saber qual é a sua função dentro daquela pirâmide, e da disciplina. Ele tem que entender que ali a função principal dele é garantir a segurança pública. Então ele precisa sim ficar atento ao cumprimento de normas, ao cumprimento das leis, ao cumprimento das ordens, fazer inclusive todas as suas abordagens respondendo essa questão, porque como a gente falou previamente, se o policial ele desrespeita esse tipo de situação, ele está se equiparando àquilo que ele tenta combater. Então ele precisa sim manter essa questão de ter essa observância rigorosa e acatando integralmente, como diz o inciso 12, as leis. Tá?
Bom, pessoal, a gente fica por aqui nesse nosso primeiro momento, tá certo? A gente se encontra em outra oportunidade. Um abraço.